Os humanos sempre moldaram aspectos de seu ambiente, do fogo à agricultura. Mas a influência do Homo sapiens na Terra atingiu tal nível que agora define o tempo geológico atual. Desde a poluição do ar na alta atmosfera até fragmentos de plástico no fundo do oceano. É quase impossível encontrar um lugar em nosso planeta em que a humanidade não tenha tocado de alguma forma. Mais de 99% das espécies que existiram na Terra desapareceram, a maioria durante catástrofes e extinções, como o que exterminou os dinossauros. A humanidade nunca enfrentou um evento dessa magnitude, mas cedo ou mais tarde enfrentará. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que aconteceria com a Terra se os humanos desaparecessem. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Para muitos especialistas, a questão não é se os humanos serão extintos, mas quando isso acontecerá. E há quem pense que isso acontecerá mais cedo do que se imagina. Em 2010, o virologista australiano Frank Fenner disse que provavelmente iremos desaparecer no próximo século, devido à superpopulação, destruição ambiental e mudanças climáticas. A vida continuaria e as marcas que deixamos no planeta desapareceriam mais cedo do que poderíamos imaginar. Nossas cidades entrariam em colapso, os campos cresceriam e as pontes cairiam. Em pouco tempo, tudo o que restaria da humanidade seria uma fina camada de plástico e radiação. Como evidência disso, podemos olhar para as áreas do planeta que fomos forçados a abandonar. Na zona de exclusão de cerca de 30 quilômetros ao redor da usina de Chernobyl, na Ucrânia, que foi severamente contaminada após o colapso do reator em 1986, as plantas e os animais prosperam de uma forma que nunca tinha ocorrido antes. Um estudo de 2015 encontrou populações abundantes de vida selvagem na área, sugerindo que os humanos são uma ameaça muito maior para a flora e a fauna locais do que 30 anos de exposição crônica à radiação. A velocidade com que a natureza assume o controle da paisagem depende muito do clima de uma área. Nos desertos do Oriente Médio, as ruínas de milhares de anos atrás ainda são visíveis, mas o mesmo não pode ser dito das cidades que têm apenas algumas centenas de anos, mas estão em florestas tropicais. Em 1542, quando os europeus viram pela primeira vez as florestas tropicais do Brasil, eles relataram cidades, estradas e campos ao longo das margens dos principais rios. No entanto, depois que a população indígena foi dizimada pelas doenças que os exploradores levaram com eles, essas cidades foram rapidamente tomadas pela selva. Só agora, as técnicas de desmatamento e sensoriamento remoto nos dão a ideia do que existia antes. As espécies de plantas e animais que formaram laços estreitos com os humanos seriam as mais afetadas se desaparecêssemos. As safras que alimentam o mundo, que dependem de aplicações regulares de pesticidas e fertilizantes, seriam rapidamente substituídas por seus ancestrais selvagens. O súbito desaparecimento de pesticidas também significaria uma explosão populacional de insetos. Os insetos são móveis, reproduzem-se rapidamente e vivem em quase todos os ambientes, o que os torna uma classe de espécie de grande sucesso, mesmo quando os humanos estão ativamente tentando suprimi-los. Eles podem sofrer mutação e se adaptar mais rápido do que qualquer outra coisa no planeta. A explosão do inseto, por sua vez, aumentaria a população de espécies que se alimentam deles, como pássaros, roedores, répteis, morcegos e aracnídeos. E então, um crescimento nas espécies que comem esses animais, e assim por diante, em toda a cadeia alimentar. No entanto, essas enormes populações seriam insustentáveis ao longo prazo, uma vez que os alimentos que os humanos deixaram para trás fossem consumidos. A extinção de nossa espécie teria consequências na cadeia alimentar por pelo menos 100 anos, antes que um novo normal fosse estabelecido. Algumas raças selvagens de vacas ou ovelhas poderiam sobreviver, mas a maioria foi criada como máquinas de comer, lentas e dóceis, que acabarão morrendo em grande quantidade. A questão sobre se a vida inteligente poderia evoluir novamente é mais difícil de responder.
Uma teoria afirma que a inteligência evoluiu porque ajudou nossos primeiros ancestrais a sobreviver a choques ambientais. Outra é que a inteligência ajuda as pessoas a sobreviver e se reproduzir em grandes grupos sociais. Uma terceira é que a inteligência é simplesmente um indicador de genes saudáveis. Todos os três cenários poderiam ocorrer novamente em um mundo pós-humano. Entre os primatas, o segundo maior cérebro em peso corporal é o do babuíno. Poderia dizer que seria o candidato mais provável. Eles moram na selva, mas também aprendem a viver nas bordas dela. Conseguem colher alimentos nas planícies muito bem e sabem se unir contra predadores. Mudanças que podem empurrar os babuínos ou outras espécies para fora de sua zona de conforto podem ser desencadeadas pela morte dos humanos. Mas se todos nós desaparecêssemos amanhã, levaria dezenas de milhares de anos para que os gases do efeito estufa que lançamos na atmosfera voltassem aos níveis pré-industriais. Alguns cientistas acreditam que já ultrapassamos os pontos de inflexão cruciais, especialmente nas regiões polares, que irão acelerar as mudanças climáticas, mesmo se não reemitirmos outra molécula de CO2. As evidências de Chernobyl sugerem que os ecossistemas podem se recuperar das emissões de radiação. Mas existem cerca de 450 reatores nucleares em todo o mundo, que começariam a derreter assim que o combustível acabasse nos geradores de emergência que fornecem líquido de refrigeração. Não há como saber como uma liberação tão grande e abrupta de material radioativo na atmosfera poderia afetar o ecossistema do planeta. As décadas após a extinção humana seriam marcadas por derramamentos de óleo devastadores, vazamentos de produtos químicos e explosões de tamanhos variados, todas bombas relógio que a humanidade deixou para trás. Mas alguns traços da humanidade permaneceriam, até mesmo dezenas de milhões de anos após o nosso fim. Os micróbios teriam tempo de evoluir para consumir o plástico que deixamos para trás. As estradas e ruínas seriam visíveis por muitos milhares de anos, mas acabaria sendo enterrado ou destruído por forças naturais. É reconfortante que nossa arte seria uma das últimas provas que existimos. Cerâmica, estátuas de bronze e monumentos estariam entre os nossos legados mais duradouros. Nossas transmissões também durariam. A Terra tem transmitido sua cultura por ondas eletromagnéticas por mais de 100 anos, e essas ondas ainda estão no espaço. Então, a 100 anos-luz de distância, com uma antena grande o suficiente, você pode ouvir uma gravação de cantores de ópera famosos em Nova York, a primeira transmissão de rádio pública em 1910. Essas ondas persistiriam em uma forma reconhecível por milhões de anos, viajando cada vez mais longe da Terra, até que finalmente se tornem tão fracas que não poderiam ser diferenciadas do ruído de fundo no espaço. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!